necessário, me... Quero concordar com o caso, aproveitando aqui, sugerir que uma dessas reuniões seja em São Paulo. Voltou. Alô, som, teste, ok. Então, eu vou retornar a palavra ao deputado Edmilson, que a tinha quando aconteceu esse breve incidente. Então, eu fiz uma introdução falando de uma experiência, inclusive reconhecida, premiada internacionalmente, o uso de uma tecnologia da biorremediação, mas fundamentalmente os programas sociais. Eu tenho a honra de dizer que os prêmios de prefeito criança, quando fui prefeito de Belém, se deram em particular pelo desafio lançado pelo Unicef de tirar crianças que trabalhavam nos aterros sanitários no Brasil. E Belém foi a primeira, pelo menos capital do país, com certeza, a bater no peito e dizer: nenhuma criança trabalha ou acompanha os pais dentro do aterro sanitário. Por que eu falei essa experiência que é pessoal e é de uma administração de uma metrópole pobre, mas uma metrópole linda, de um povo lindo da Amazônia? É porque a região metropolitana de Belém sofre hoje com um novo aterro, que foi implantado a poucos quilômetros do anterior, no terceiro maior município da região metropolitana, o município de Marituba. É um município assim que tem uma história de sofrimento, porque tem uma mácula do preconceito, que por muito tempo foi muito forte contra os rancenianos. Lá nós tínhamos a principal colônia de rancenianos. Depois, a implantação de 7 grandes cemitérios que trazem problemas graves de poluição por chorume dos defuntos degenerados. São 7 grandes cemitérios que atendem a toda a região metropolitana, né? E, por fim, a implantação na beira do principal rio do município, obrigando a fechar empresas pelo odor, e inclusive um restaurante que era um ponto turístico para a região metropolitana, a Terra do Meio, belíssima à beira do rio. Não tinha quem não se encantasse ao visitar o restaurante e comer aquela boa iguaria, comida paraense. E o empresário entrou em choque, não pôde manter realmente. As pessoas vendendo e não tem quem compre os seus imóveis, porque realmente ficou insuportável. Uma empresa se instalou, depois de uma briga com uma outra empresa poderosa, e não é o caso de entrar no mérito aqui. A verdade é que ela teve o aval de instituições, mas ela não está cumprindo o que a lei prevê. Então a situação está insuportável, porque 120 mil pessoas adoecendo por conta do odor e da poluição do rio e todos os problemas. Sim. Então é realmente uma questão de desenvolvimento urbano, que nós pensamos a cidade como a concretude, digamos, do urbano, não é? Tanto em termos da estrutura física quanto da vida social. Então eu pediria a solidariedade de Vossa Excelência para realizar um seminário que o presidente só propôs mais do que 6, mas como é em forma de seminário, nós pretendemos fazer em 2 mesas, e eu creio que não há uma contradição com o limite de 6 convidados. É uma questão local, mas tem muito a ver com a legislação nacional e o interesse aí dos parlamentares que queiram conhecer a nossa cidade. Vai ser uma honra tê-los para contribuir nesse debate. Obrigado. Muito obrigada, deputado Edmilson. Em discussão. Encerrada a discussão. Só me somar ao esforço e dizer que considero bastante pertinente. Obrigado. Encerrada a discussão. Em votação o requerimento. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora eu retorno a palavra ao deputado Afonso Florenci, que quer fazer uma proposta de inclusão ao requerimento já aprovado da realização de 4 seminários regionais. Vou tomar liberdade, senhora presidente, perguntar ao deputado por que não faz 5
Porque são 5 as regiões brasileiras. Por que não fazemos uma em cada região? Perdão. Por favor. Presidente Margarida, primeiro, justificar o meu atraso. Eu tive uma intercorrência pessoal, na verdade, uma consulta médica, não podia. E agradecer os deputados, em particular o deputado Edmilson, que subscreveu, mas os meus outros colegas já tinham subscrito, o deputado Papa, já quando apresentamos a proposta semana passada. Dizer que a sugestão veio. Fui informado que o deputado Givaldo leu aqui um zap que teria recebido do Edson, da SEMAI, ou da FNU, e pelo menos foi o que eu entendi. E a ideia é realizar seminários regionais. Eles tinham sugerido 4, acho que muito oportuna a sua sugestão de que sejam 5. Aqui, antes do retorno do funcionamento do sistema, o deputado Papa tinha sugerido que uma das regiões seja coberta por uma cidade, a cidade de São Paulo, obviamente pela importância do debate e tal. Eu gostaria de sugerir a cidade de Salvador como também uma outra cidade de referência. Para nós aprovarmos aqui, hoje, o adendo ao requerimento 211, pelo que eu fui orientado pela assessoria, convém que nós definamos aqui agora quais cidades sediarão. Portanto, cidades, né? Teríamos que ter mais 3 se não houver objeção a Salvador e São Paulo, que foi sugerida por Papa, e Salvador por mim. Nós teríamos que elencar mais 3 outras cidades. Sudeste, Belém do Norte, viu? Belém, no Norte. Sudeste, no São Paulo. Curitiba. Mas aí são 2. Ah, não, do Sul, né? Do Sul, exatamente. Curitiba seria Sul, Norte, Belém, Nordeste, Salvador. Deve ser, o né? que nós temos que considerar é o seguinte: a Frente Nacional de Saneamento. Né? Ou Brasília, né? Podia ser Brasília, né? Porque poderíamos, talvez, fazer, sendo seminário, poderia fora das instalações da Câmara. Isso. Além da audiência pública aqui, poderíamos ver as 4 sugeridas, a FNU, a Frente Nacional de Saneamento, sugere que eles contribuem com mobilização de então, ao invés de Goiânia, o senhor concorda que seja Brasília? Brasília, eu acho. Bom, então, em votação, o adendo. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o adendo. Não chegou a tempo de fazer. Muito bem. Temos 2 matérias sobre a mesa. O requerimento do deputado Edmilson, que requer a retirada de pauta do item 6, que é o projeto de lei número 3.596, com fundamento no regimento interno. É o projeto que altera a lei número 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, para estabelecer normas gerais relativas à cobrança de tarifas de esgoto sanitário pelos prestadores. O relator, o deputado João Paulo Papa. Eu passo a palavra ao deputado Edmilson para que ele defenda o seu requerimento. Na verdade, presidente, deputado, relator... Eu só queria pedir uma questão de ordem, se me permitir. Claro. Até, me perdoe, presidente, até em função da agenda, eu tenho um compromisso no Ministério, eu queria pedir vista do projeto. Vista concedida. Como previsto regimentalmente. Tá. Bom, então temos... Não. Aí não precisa requerimentar. Tem precedência. Eu queria só dizer que tanto eu recebi da assessoria do deputado César Halon, que não está presente, porque seria importante que ele pudesse debater, né, o relatório, que é até contrário à sua proposição, né? Mas também eu queria ter tempo de me assenhorar mais sobre o tema. Perfeito. Por conta da concordância de que tarifas devem ser cobradas. Tarifa não é preço, né? Mas, ao mesmo tempo, que não se cometa injustiça de cobrar onde não se tem um sistema. Eu acho que é possível aperfeiçoar o projeto, e era esse o sentido do meu pedido de retirada de pauta. Retirada de pauta. Muito obrigado. Então, esse assunto é resolvido. Há uma outra matéria sobre a mesa, que é um requerimento do deputado Angelim, que é, por sinal, o relator do projeto de lei número 8.597/17,
do deputado Renato Mulling, que altera a lei 9.514, 20 de novembro de 97, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário. O deputado Angelim, sendo o relator, tem prerrogativas de solicitar de ofício a retirada de pauta desse processo. Então, o processo é retirado de pauta e será programado em uma próxima reunião nossa. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, por favor, deputado Afonso. Uma sugestão. Na outra legislatura, para dizer a verdade, eu não me lembro se eu apresentei e reapresentei, mas eu tenho um texto ainda bastante provisório sobre a criação de um Fundo Nacional para o Saneamento. Esse foi um debate de 2007, acabou saindo do PL, que acabou virando a Lei 11.445. A minha sugestão é que, se convier, nós, a partir de hoje, ou hoje ainda, constituamos, não sei se a gente elegeu já as subcomissões, Tem a subcomissão de saneamento. A ideia seria nós abrirmos um debate para todos juntos. Não é fazer uma proposta de fundo acabada. E a gente sabe que não vai passar o fundo agora. Mas se nós todos juntos, com o movimento que vai acontecer, com audiência pública, com os seminários, fizermos uma mobilização nacional por uma modelagem de financiamento para o saneamento, é uma, digamos assim, alternativa ao que provavelmente vem na MP e no PL. Perfeito. Então, apesar de ser um texto ainda muito frágil para que venha a ser um instrumento real de política pública, só para dar um exemplo de fundo, na telefonia e na energia, nós temos dois, no caso da energia, que viabilizou o Luz para Todos. Então, nós temos um fundo nacional oriundo de tributos das 3 esferas federadas, que permitam o subsídio ao investimento para a prestação pública, para a expansão na água e esgoto, e em especial também resíduo sólido e drenagem urbana, que não tem financiamento. Então, a ideia não é chegarmos a um texto definitivo, exequível, mas termos um texto consistente, defensável, apresentado coletivamente para ser uma contraposição ao possível PL. Eu tenho esse texto, acho que ele deve estar na casa, acho que ele não foi reapresentado, podemos resgatar coletivamente. Minha sugestão é que, ou a partir de hoje, designemos... Eu entendo que Vossa Excelência quer integrar a subcomissão permanente de saneamento, e eu, então, solicitaria que essa subcomissão fizesse esse encaminhamento. Da debate e, eventualmente, da apresentação suprapartidária de uma proposta de fundo. Acho que seria Foi eleito presidente? Desculpe minha ignorância aqui. Não, apenas reativamos hoje a subcomissão permanente de saneamento. Então, eu sugiro que nós que estamos aqui... O Edmilson também, não é? Conversemos sobre o assunto e, eventualmente, na próxima reunião, porque, como requer uma certa celeridade, pode ser que... A ideia é aproveitar... É o deputado Papa. Pronto, eu vou conversar com o Papa, com o Edmilson, e a gente traz uma proposta. Obrigado, presidente. Presidente, se me permite, eu queria colocar uma questão de ordem aqui. O deputado Edmilson pediu aqui a retirada de pauta desse projeto de lei 3.596, que era o item 6. O deputado Miguel Haddad pediu vistas. Eu só queria compreender, porque já na reunião da semana passada, nós estávamos prontos aqui para o debate e foi retirado de pauta, hoje novamente. Eu queria entender, para me preparar, nós vamos tratar desse tema na próxima semana? Não, eu sugiro que os deputados que fizeram esse movimento, tanto de retirada de pauta como de pedido de vista, entendam-se com Vossa Excelência como relator, para que nós possamos, se possível, na próxima semana, reavaliar a matéria. Então, uma observação é que, neste caso aqui, nem é uma questão tão grave, mas como a gente sabe que no parlamento, às vezes, surgem, né? Eu sei que na CFT deve estar uma guerra agora, um projeto relacionado lá à unidade de conservação, né? Mas, neste caso, não é o caso, mas, pelo regimento a rigor, nós teríamos que ter votado antes a retirada de pauta, né? Não, porque o pedido de vista é regimental. Ele é impositivo. Mas não precederia, não? Não. Ele tendo pedido de vista, né? Tendo feito de vista.
porque se não está na pauta... primeiro, tá certo. Bom, agora, então, já aconteceu. Tá certo. Eu queria aproveitar e pedir ao deputado Edmilson, ao deputado Miguel Haddad e aos demais parlamentares dessa comissão que tenham alguma preocupação em relação a esse tema, que se debrucem sobre ele, porque eu me debrucei há bastante tempo, desde o ano passado, ouvi praticamente todas as entidades do Brasil e, deputado Edmilson, no momento que nós estamos trabalhando pelo fortalecimento das empresas estaduais de saneamento, pelo fortalecimento dos serviços municipais de saneamento, que é praticamente a tese aqui de praticamente toda a comissão. No momento que nos preparamos para fazer uma grande audiência pública e seminários regionais, para tratar da medida provisória que ameaça exatamente esses serviços públicos, tanto municipais como os estaduais, não seria um bom sinal aqui na comissão atrasarmos a decisão sobre esse tema, porque ele interfere diretamente com o equilíbrio financeiro desses serviços que nós aqui pretendemos defender, né? Os projetos de lei que estão aqui, eles limitam a arrecadação através das tarifas no serviço de esgoto, de coleta e tratamento de esgoto, sem critério, com todo respeito a quem propôs, e de certa maneira até atropelando as atribuições das agências reguladoras que nós também pretendemos aqui fortalecer. Perfeito. Então, claro, eu admito aqui, respeito a posição de todos, mas eu acho que é um bom momento para nós discutirmos, aprovarmos ou rejeitarmos, como eu defendo aqui, essas iniciativas, porque de fato elas vão interferir. Aliás, manifestações não cansam de chegar. Acabei de receber aqui a manifestação da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, completamente contrária às iniciativas propostas nesses projetos que foram aqui apensados. Então, o que eu peço é que nós possamos apreciar, né? Porque já aconteceu, já no ano passado também, a deputada não presidia aqui a comissão, de que diversos projetos que tratavam da mesma matéria foram sendo adiados quase que indefinidamente. Eu pediria, deputado, que o senhor e quem mais tenha preocupação com esse assunto, que até me coloco à disposição para nos reunirmos e entendermos melhor o que está proposto aqui, que em síntese é a inviabilização dos serviços públicos que nós aqui pretendemos reforçar. Muito bem, muito obrigado, deputado Papa. Eu encareço esse encaminhamento, que haja uma conversa prévia, porque obviamente isso permitirá, né, uma fluência. O objetivo de retirada de pauta é um, digamos assim, um direito regimental. Sim, claro. Mas acima de tudo deve estar pautado no interesse público, né? Então, a minha preocupação é com justiça. Perfeito. Eu acho que numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade capitalista, nem tudo pode ser precificado. Mas da mesma forma que num condomínio você paga uma taxa condominial para ter a manutenção do elevador e outras coisas, limpeza, segurança, a cidade também tem que manter os seus serviços. Então, qual é o cuidado que deve se ter? E o objetivo é me assenhorar, né? Mas é de não, digamos, legitimar irregularidades, como ocorre no Pará. A Companhia de Saneamento, ela tem uma concessão precária do município, dada em 72, 73, quando foi criado o Serfal. Algumas poucas capitais não concederam. É o caso de Porto Alegre, não sei se Curitiba. E algumas cidades importantes, como Santos, Santo André, enfim. Mas a verdade é que as capitais quase como um todo cederam os serviços estaduais. E no Pará não foi diferente. Ocorre que a Companhia de Saneamento, que está em processo de privatização, neste bolo de empresas privadas em processo dentro das PPIs, cobra uma taxa de esgoto por sistema inexistente. Ela cobra pelos sistemas de drenagem feitos pela prefeitura. Então ela acaba cobrando pelo investimento que não fez, por um serviço que ela não mantém, e ela incentiva as pessoas a fazerem ligação de esgoto no sistema de drenagem.
E quem lê o último relatório sobre saneamento público vai ver Belém, Ananindeua. É uma tristeza para mim, eu fui prefeito. Por isso eu tentei municipalizar o serviço, infelizmente a justiça não foi tão ágil, porque era a possibilidade de nós termos, numa cidade amazônica, água e esgoto, e tratamento de esgoto, e nada disso avança há décadas, mas a cobrança é feita mensalmente. Então, acho que assim, se a gente consegue ter uma fórmula que evite esse tipo de injustiça, eu estou citando o exemplo que eu conheço bem, eu acho que é possível dar um salto para não falir as empresas. Perfeito, claro. Que precisam também então, da cobrança das tarifas. Eu agradeço a sua contribuição, acho que foi muito importante, mas acho que aí essa conversa preliminar poderá favorecer. Aqui o deputado Afonso Florencio também pede a palavra. Obrigado, presidente. Eu quero sugerir ao deputado Papa, eu deputado Edmilson, aí com a autorização de Vossa Excelência e preenchendo os requisitos aí regimentais, se for possível um acordo, que nós façamos uma audiência pública sobre esse tema, antes de entrar em regime de votação. Porque, como disse o deputado Papa, e eu concordo, e concordo também com o que Edmilson disse, é um tema que tem que ser enfrentado. A Lei 11.445, que é de 2007, impõe que, expirados os contratos de programa, que até então, até 2007, os contratos de concessão, com base na lei de concessões, a renovação de contrato tem que ter um plano municipal de saneamento. E saneamento não é só água e esgoto, é também, né? Nós estamos falando aqui de tarifa de água de esgoto, mas é drenagem urbana e resíduo sólido. E no caso da legislação brasileira, não é mais aceito como saneamento manilha branca de drenagem, ligação domiciliar em manilha branca é ilegal. E a legislação prevê um ente regulador, que, como o poder concedente é o município, o ente regulador, em tese, é municipal. Por isso, eu acho que temas como esse precisam ser enfrentados, porque pela legislação brasileira se estipulou um percentual da tarifa de água para o esgoto. Só que esgoto é muito mais caro que água. É óbvio que não pode ser cobrado se o serviço não estiver sendo prestado. Isso é óbvio. Mas é óbvio também que nós temos que enfrentar o tema, porque eu estou vendo no Brasil todo, inclusive no meu estado, câmaras de vereadores e vereadores votando extinção de tarifa. É uma loucura isso. Que é um absurdo, inexequível. Eu quero ver quem é que vai conseguir prestar serviço de água e esgoto sem existir tarifa. Então, por isso o fundo é tão importante, porque tem que ter uma equação nacional de tributos, uma cesta de tributos, que permita subsídio. Eu sou, como a ASEMAI, a FNU, todo o movimento sanitarista, defensor da titularidade municipal. Mas nós temos que reconhecer que muitos municípios não são superavitários. Por isso, deputado Edmilson, às vezes, o município superavitário municipalizar impede o subsídio cruzado com a prestadora estadual, com a prestação pública, que é o que nós defendemos. Então, são temas correlatos, complexos, que precisam de profundidade de abordagem. Eu me senti agendado pelo deputado Papo quando ele pede estudem, eu peguei aqui, eu peguei o PL, vou ler os PLs, claro que eu tenho uma nota técnica, mas eu vou ler os PLs, vou ler as notas técnicas, vou consultar as pessoas que eu conheço, que são gestoras. Aí me ocorreu a sugestão de, por acordo, fazermos com a celeridade que atenda a expectativa de Papa, mas atenda também o aprofundamento da discussão que Edmilson está propondo. Edmilson, desculpe, é que eu tenho um amigo, irmão, Edmilson, desculpe. Edmilson, meu amigo, irmão também, que a gente, se possível, faça com a maior celeridade possível uma audiência pública para nos debruçarmos sobre o mérito dos PLs em questão. Eu sugiro, mais uma vez, que haja um entendimento entre os ilustres parlamentares para que definam preliminarmente, por acordo, ou encaminhamos já para a votação, ou, se esse for o entendimento prevalente, que alguma coisa ainda precisa de ser melhor compreendida, mas que isso seja uma solução trazida à presidência dessa comissão na próxima semana. Tá bem? É um dever de casa. Bom, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, ou alguém que ainda queira fazer uso da palavra.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores membros para audiência pública a ser realizada amanhã, dia 26 de abril, no plenário 13, às 10 horas, que discutirá o cercamento com grades dos prédios residenciais localizados em Cruzeiro Novo, Distrito Federal. A referida audiência dos números 201, 202 e 206, da autoria dos deputados Rony Nemer, Miguel Haddad, Isalci Lucas, Margarida Salomão e Érica Cocai, respectivamente. Está encerrada a presente reunião.